Vamos lá, pessoal, para mais uma aula, né? Essa aula nós vamos falar sobre medidas de grandezas, tá? A gente já aprendeu medidas de grandezas o ano passado, o ano retrasado, né? Que é aquelas conversões de quilômetros para metros, de centímetros para metros, de gramas para quilogramas, tá? Então, aquela transformaçãozinha básica que a gente já aprendeu, tá? Nos anos anteriores, tá? O que a gente tá fazendo aqui? Uma revisão, tá? Uma sondagem de conhecimento, ok? Vamos lá. Para expressarmos distâncias maiores que o metro, então, a medida padrão, né? A medida padrão que a gente utiliza é o metro, tanto que ele fica aqui no meio, né? Ele fica aqui no meio. Então, se ele fica aqui no meio, ele é a medida padrão que a gente utiliza. Então, metros. Então, nós vamos ter medidas menores que o metro e medidas maiores que o metro, tá bom? Para expressarmos distâncias maiores que o metro, usamos os múltiplos do metro, que são decâmetro, que é esse aqui, né? O que está do lado esquerdo dele, o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Então, esses são as três medidas maiores que o metro, tá? Então, maior que o metro, nós temos decâmetro, hectômetro e quilômetro, certo? E para trabalharmos medidas menores que o metro, estamos usando os submúltiplos, que seria o decímetro, que é o que está aqui à direita do metro, decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Então, nós vamos ter, que começando aqui do primeiro, nós vamos ter quilômetro, hectômetro, decâmetro, aí tem um metro, decímetro, centímetros e milímetros. Vamos lá. Uma regra prática para efetuarmos a conversão de unidade de medida é aquela regrinha que se eu caminho para a direita, eu multiplico por 10, se eu caminho para a esquerda, eu divido por 10. Como assim, Érica? Presta atenção. Se eu estou no quilômetro aqui, no primeiro quadradinho, e quero ir para o decâmetro, o terceiro quadradinho, eu vou caminhar para a direita, certo? Eu estou aqui no quilômetro, eu vou caminhar uma casa, passando pelo hectômetro, certo? Espera aí que deu zoom aqui. Eu vou caminhar uma casa, passando pelo hectômetro, e vou caminhar mais uma casa para chegar no decâmetro, certo? Então, eu caminhei duas casas. Se eu caminho duas casas, eu vou multiplicar 2 vezes por 10, porque eu estou caminhando para a direita. Agora, se eu saio aqui do centímetro, estou aqui na casinha do centímetro, que é a penúltima, para ir para o metro, eu já não estou voltando para a esquerda. Se eu estou voltando para a esquerda, certo? Eu vou, em vez de multiplicar, eu vou dividir. Estou nos centímetros, vou para o metros, eu vou dividir. Então, para mim dividir, eu tenho que saber quantas casas eu vou dividir por 10. Então, aqui eu estou no centímetro, eu vou passar pelo decímetro e depois vou chegar no metro. Então, eu vou caminhar 2 casas para a esquerda. Se eu caminho 2 casas para a esquerda, eu vou dividir 2 vezes por 10. Ok? Vamos lá para o nosso exemplo. No primeiro exemplo, nós temos assim: converta 2 quilômetros para metros. Converta 2 quilômetros para metros. Então, eu vou estar aqui na primeira casinha. Tenho 2 quilômetros aqui na primeira casinha. E quero chegar lá no metros. Vamos contar quantas casas eu vou andar. Estou aqui no quilômetros, uma casa, 2 casas, 3 casas para mim chegar no metro. Então, aqui embaixo, se a gente reparar aqui embaixo que eu coloquei de vermelho para vocês, eu vou pegar o 2, que é o 2 quilômetros que eu tenho, e vou multiplicar 3 vezes por 10. Certo? Vou multiplicar 3 vezes por 10, porque eu andei 3 casas para a direita, então eu multiplico 3 vezes
por 10. Então, vai ser 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 10, 2.000. Ok? Então, 2 quilômetros é a mesma coisa de 2.000 metros. Ok? Quando a vírgula não aparece, basta eu acrescentar os zeros na frente. Pego o número e acrescento os zeros na frente. Se eu tenho aqui 3 zeros, acrescento 3 zeros na frente. Então, 2 quilômetros é a mesma coisa de 2 metros. Segundo exemplo. Converta 5 centímetros para metros. Aqui já vai ser inverso, né? Porque 5 centímetros para metros. Aqui eu coloquei errado. Deixa eu só consertar aqui para vocês. Coloquei um 10 a mais. Pronto. Aí. Corrigida, converta 5 centímetros para metros. Eu tô aqui nos centímetros, certo? E quero ir para metros, vou andar para a esquerda. Se eu vou andar para a esquerda, eu vou, em vez de multiplicar, eu vou dividir. Então, eu tô aqui nos centímetros. Eu vou 1, 2 casas para esquerda. Se eu caminho 2 casas para a esquerda, eu vou dividir 2 vezes por 10. Então, vai ser 5 centímetros, que é a mesma coisa de 5, dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10. Ok? 5 dividido por 10 é 0,5. E 0,5 dividido por 10 é 0,05. Então, seria 5 centímetros, é a mesma coisa de 0,05 metros. Como eu consigo fazer essa conta e fazer essa divisão sem fazer uma continha, Erika? Pessoal, a gente caminha com a vírgula. Presta atenção. Aqui eu falei para vocês, se aparecesse a vírgula, a gente iria caminhar para a direita. Aqui a gente caminha com a vírgula para a esquerda. Se a vírgula não está aparecendo, ela está aqui no final, não está aqui depois do 5, então seria 5,0, certo? Se a vírgula tivesse aparecendo. Então, eu tenho 2 zeros, então eu caminho com ela 2 vezes para a esquerda. Aí ficaria 0,5, 2, que aí fica 0,05 metros, ok? Terceiro e último exemplo. Aqui a gente tem uma soma. Eu só vou fazer o da soma porque é a mesma coisa para multiplicação, divisão, subtração, tá bom? Com o exemplo da soma, você consegue fazer as outras operações, tá? E a gente continua sempre com essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui, eu até ensinei para vocês ano passado uma frase. Karen hoje deu muitos doces com mel. Lembra que eu ensinei para vocês ano passado? Então, a gente tem essa frase aqui. E essa frase que a gente vai trabalhar para montar a tabelinha, para ficar mais fácil, né? Então, a gente vai lá, Karen, K, hoje, H, deu, D, muitos, conserva o M, doces, D, com, C, mel, M. Aí eu vou lá e só acrescento o M de todas menos no do meio, que é o M sozinho de metros, né? Então, não esqueçam. Vamos lá. Exemplo 3. 3,5 quilômetros mais 4 decâmetros. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para mim somar unidade de medidas, elas têm que estar na mesma unidade de medidas. Eu não posso somar quilômetros mais metros. Não posso somar quilômetros mais metros. Eu tenho 2 quilômetros e 3 metros, então fica 5 o quê? Vai ficar 5 quilômetros metros? Não posso fazer isso, tá ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso transformar uma dessas unidades para ficar igual da outra. Como assim? Igual aqui a gente tem quilômetro e decâmetro. A gente teria a opção de transformar o quilômetro em decâmetro
ou transformar o decâmetro em quilômetro. Aí é opcional de vocês, ok? Só se a questão falar em que vocês vão transformar. Normalmente, o que a gente faz? A gente transforma o primeiro que aparece, ou a gente transforma o que vocês acharem mais fácil também, não tem problema nenhum, tá? Só se a resposta pedir por exemplo, se aqui fosse 3,5 quilômetros mais 4 decâmetros. Resolva em decâmetros. Aí você tem que transformar o quilômetro em decâmetros, que é o que a gente vai fazer. Mas se não pedisse, não tem problema você transformar o decâmetro em quilômetro, não. Tá ok? Então, vamos lá. 3,5 quilômetros mais 4 decâmetros. Eu vou transformar o quilômetro, 3,5 quilômetros, em decâmetro, para ficar mais fácil. Porque eu vou transformar o primeiro, tá ok? Então, vamos lá. Eu tô em quilômetro porque vai multiplicar em vez de dividir. Se eu fosse de decâmetro para quilômetro, eu teria que dividir, tá ok? Então, vamos lá. Quilômetro para decâmetro. Eu tô aqui no quilômetros, eu vou andar 1, 2 casas. Então, vou multiplicar 2 vezes por 10. Então, vai ser 3,5 vezes 10 vezes 10. Então, 3,5 vezes 10, 35. 35 vezes 10, 350 decâmetro. Tá? Caminha com a vírgula. A vírgula tá aqui, ela vai caminhar 2 casas. 1, 2. Acrescenta o 0 no final. Ok? Então, 3,5 quilômetros em decâmetros, 350 decâmetros. Ok? Agora que eu transformei em decâmetro, eu posso somar, porque os dois estão na mesma unidade de medida. Então, vai ficar 350 decâmetros mais 4 decâmetros. Tá vendo? Que eu transformei, agora eu posso somar. Então, 350 mais 4, 354 decâmetros, ok? Então, é isso, pessoal. Basta vocês relembrarem aí a unidade de medidas, a tabelinha, né? Que a vida de vocês vai ficar fácil. Até a próxima aula.